Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, sobre a Gênese, no capítulo 2, os fluidos, número 1, natureza e propriedades dos fluidos. Aí nós temos os elementos fluídicos, nós estamos indo para o item 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Há os que pertencem a um meio de tal modo diferente do nosso, que podemos julgá-los somente por comparações, tão imperfeitas quanto aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer para si uma ideia da teoria das cores. Mas entre estes fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem de alguma sorte ao meio terrestre. Na falta de percepção direta, pode-se observar-lhes os efeitos, como se observam os do fluido do ímã, que nunca se viu, e adquirir sobre a sua natureza conhecimentos de uma certa precisão. Esse estudo é essencial porque é a chave de uma multidão de fenômenos inexplicáveis, unicamente pelas leis da matéria. Pelo pouco que eu consegui entender, né? Aí eu já fiquei na dúvida, vou precisar procurar o pai dos burros a respeito de tangível, que eu entendi de um jeito no outro texto, e agora eu já entendi de outro aqui. A diferença de matéria tangível e etérea. Porque ele fala assim, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e percepção dos sentidos feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Então, assim, os fluidos, eu não consigo entender eles, se ele for espiritual, dentro da matéria que eu estou. No outro item que a gente estudou, diz que à medida que o médium tem o conhecimento, ele consegue desenvolver a sua sensibilidade e a sua ciência voltada para o lado espiritual, ele consegue entender o tratamento desses fluídicos que são espirituais. Aí aqui nesse item já está dizendo que tem elementos fluídicos do campo espiritual que escapam aos nossos instrumentos de análise, que talvez seriam o quê? Os equipamentos que fazem exames. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer aqui, que só dá para ver a matéria, então o que diz respeito ao espírito, o equipamento não consegue dar conta. É o que eu estou entendendo. É um pouco complicado, gente. Por exemplo, a gente vai fazer uma tomografia, um raio-x, um ultrassom. Vai aparecer ali os nossos órgãos, que são tangíveis, que são vistos, né, pela máquina. Mas essa mesma máquina que vê os meus órgãos, que vê se tem algum tipo como é que eu posso dizer? Algum tipo de doença, um tumor, um rompimento, um desligamento de alguma parte dos órgãos, a máquina, ela consegue ver isso, o que é matéria, o que é tangível. Mas ela não consegue ver ali, por exemplo, se eu tiver um inimigo espiritual mandando energia negativa para mim, para me adoecer mais rápido, para me adoecer com mais intensidade. Aquele fluido do inimigo, né, que está ali me atacando, não vai aparecer numa ultrassonografia, num raio-x, numa tomografia. É o que eu estou entendendo, que os nossos equipamentos, eles são para o físico, para aquilo que dá para palpar, e não para aquilo que está do lado espiritual. Para que a gente possa saber se aquele fluido está agindo na gente ou não, seria mais pela observação, pelo que eu entendi aqui, porque o ímã, por exemplo, ninguém precisa explicar
Porque se você colocar um metal próximo de um ímã, ele vai atrair. Ninguém precisa me explicar isso, porque eu vejo, né? Tem acho que eu não tenho aqui para mostrar. Não tem. Isso daqui, né? Um grampo. O grampo, por exemplo, se eu tiver aqui uma pedrinha de ímã, eu vou me aproximando dele, ele vai atrair até que ele vai, sozinho. Então, eu não preciso de uma ciência que me explique que o ímã faz esse tipo de atração. Mas tem explicação, a ciência explica tudo, né? A mesma coisa acontece na hora de dar um passe. Você não precisa ter a explicação, você simplesmente sente que aquela energia está saindo das mãos do médium e está sendo absorvida pelo assistido. Como se fosse um ímã, né? As mesas girantes foram buscar. O Allan Kardec, ele era Santo Tomé, né? Como a Patrícia. Então, a primeira vista que ele viu as mesas girando, o cesto com o lápis, né, escrevendo, ele falava, deve ter uma força inteligente por trás disso, um tipo de um ímã que atrai o cesto, a caneta, né, ou a mesa para que fique girando, para que fique escrevendo. Ele só parou de levar em conta o lado material quando ele percebeu que não eram mais respostas do tipo assim, você é homem ou mulher? E o espírito respondia com 2 pancadas se fosse homem, 1 pancada se fosse mulher. O espírito começou a escrever o nome inteiro dele. Ele começou a fazer textos ao invés de falar algumas palavras. Aí o Allan Kardec, tem uma coisa muito mais do que ímã por trás de tudo isso. Tem algo inteligente, algo que causa as consequências daquilo que a gente está vendo. A mesa girar, o lápis escrever, a cesta. Então eu creio que seja mais ou menos nesse pé que o item está falando, que os elementos fluídicos, pode ser que você nem tenha o conhecimento dele, mas não é porque você não tem o conhecimento que ele não existe. Ele existe. E mesmo sendo médium, você vai trabalhar com esses fluidos, mesmo sendo médium sem o conhecimento total, você vai trabalhar com esses fluidos de forma que você pode ajudar pessoas a restabelecer a sua saúde ou até mesmo se curar. Como o ímã é atraído, o metal é atraído para o ímã, sem que haja necessidade nenhuma de explicação. Toda a ciência ela se envolve nesses tipos de fenômenos, né? E tem uma explicação científica para a nossa matéria. O ímã tem uma explicação de acordo com a nossa ciência material. Mas o fluido espiritual, para a nossa ciência material, não tem explicação. Esse fluido espiritual só vai ter explicação através da ciência espiritual. E nós ainda estamos muito atrasados moralmente para entender esse tipo de fluidos, de como que eles funcionam. A gente até vê o resultado, a pessoa sai de lá bem, numa cirurgia espiritual. Chegou lá de cadeira de roda, cabeça baixa, a coluna não se mexia, aí de repente a pessoa toma um passe e ela, ufa, e agora? Tô com a coluna reta, tô mexendo com meus braços, eu não mexia. Para algumas pessoas aquilo ali é coisa do demônio, para algumas pessoas aquilo ali é um milagre. E para outras, como nós estamos estudando, a gente sabe que não tem milagre e não tem nada de demônio. O que tem ali são os fluidos trabalhados. Mesmo que o médium não veja, não tenha total ciência de como são os elementos que ele está trabalhando ali para aquele fluido chegar à pessoa e fazer o tratamento naquilo que ela mais necessita, no corpo e no espírito dela, mesmo que ele não tenha total ciência, acontece. Eu não tenho total ciência de como que o ímã atrai o metal, mas eu sei que acontece, eu vejo. Então, a pessoa sair bem depois de um passe, eu vejo. Não tem uma necessidade propriamente dita de provar por A mais B como, que tipo de elemento esse fluido tem que ele cura, que ele age na pessoa. Mas a gente está aí para isso, para evoluir. Então, nós temos que estudar para entender um pouquinho melhor esse processo. E quem sabe, mediante a esse tipo de conhecimento de como é o processo, de como que esses fluidos agem, de como eles são compostos, né?
mediante a nossa busca pelo entendimento, isso vai fazer com que a gente se desenvolva ainda mais no campo espiritual, que é esse que é o nosso campo. Ali é a nossa verdadeira casa, a casa espiritual. E a gente continua batendo na tecla que a gente tem que viver bem dentro desse corpo, lógico. Deus deu o corpo, a gente quer andar, quer falar, quer movimentar, quer utilizar essa máquina, esse corpo. Mas para a gente compreender todo esse processo do porquê que eu fiquei doente, por que dói, por que não dói, por que eu sinto, por que eu não sinto, ela é tão cheia de detalhe, a máquina humana, e a gente não tem total conhecimento dela. Como é que a gente pode querer o total conhecimento do espírito, que é o que guia essa máquina toda? A máquina é a carruagem. E nós somos, o espírito é o condutor dessa carruagem. Então a gente, vendo a carruagem, a gente não sabe como lidar com ela totalmente. Come uma coisa, faz mal para outra. Bebe uma coisa, faz mal para outra. Não é assim? O próprio médico que estuda a vida inteira para poder curar os doentes, quando chega lá no hospital, o doente dá entrada com uma falta de ar, você dá remédio para a falta de ar dele, ataca o fígado. Aí você dá o remédio para o fígado, ataca o rim. Mesmo o médico tendo uma bagagem gigante de estudos. Não é falha do médico. É que cada corpo corresponde de uma forma ao tratamento. Tem remédio que faz efeito para uma pessoa e para outra não faz. E a doença é a mesma. E a mesma coisa acontece no espírito. A pessoa vai lá, uma chega com menos problema do que a outra e não é curada. A outra chega com um problema maior e é curado. São os fluidos. Esses fluidos não significa que o médium é bom ou é ruim. Os fluidos, os elementos daqueles fluidos são, pelo que eu entendi, né? São distribuídos através do merecimento daquela pessoa. E quem tem a chave dessa torneirinha, né? Abre fluido, fecha fluido, o tanto de fluido que vai para cada um. Quem tem o controle disso não é o médium. O médium curador, como a gente estudou, ele nem sabe se vai curar a pessoa ou não. Ele só está ali com a mãozinha dele, fazendo a oração dele e servindo de condutor para esse fluido que vem do plano espiritual, através dos amigos espirituais. Mas quem abre e fecha a torneirinha lá, a quantidade que pode doar ou não de fluido, não é o médium. Tem a parte que nós estudamos também do fluido do médico, do médium, né? Que é o fluido material dele que vai para a pessoa. Sabe aquele abraço que a gente dá numa pessoa quando a gente está triste e a gente fica bem? É um fluido do corpo daquela pessoa para nós. Agora, e aquele momento que a gente está sozinho, meio para baixo, e aí de repente, vou fazer uma bolacha. Me deu vontade de comer uma bolacha. Adivinha de onde que veio esse fluido? Adivinha de onde que veio essa vibração? Você estava sozinho. Ou seja, você não estava sozinho. Então, nós temos aqui, nesse item 4, pelo menos até onde eu consegui entender, essa questão de que, para algumas máquinas, né, materiais, dá para ver as doenças do físico, mas e o que tem no nosso físico. Mas não dá para ver os fluidos que rolam no nosso corpo através dessas máquinas, porque elas são limitadas para a matéria. Então não adianta eu querer ir lá, apesar que eu vi, gente, tô lembrando de um negócio aqui. Eu vi há pouco tempo no Face uma foto, é que negócio de internet a gente nunca sabe se é verdade ou não, né? Mas eu vi uma mão, né? Foi feito um tipo de um raio-x numa mão de um cara que é passista, um médium. E aí estava dizendo lá no artigo, junto com aquela foto, que era a imagem de uma pessoa dando passe, os fluidos em volta dela. Vocês já viram essa foto? Eu não sei até onde é verdade ou não, né? Mas eu vi essa foto. Tá a foto da mão e em volta assim parece, na verdade parece ter uma patinha de cachorro, parece um monte de pelo assim em volta. Né? E aquele monte de desenho de pelo em volta daquela foto da mão é a energia que o médium dispensa quando ele está dando passe. Ou seja, os fluidos. Então, já estão buscando, eu não sei até onde isso é verdade ou não, até onde já se chegou a esse patamar de entendimento de fluido, né? Mas, pelo que eu percebi,
Já tem inclusive máquinas que estão vendo esses fluidos. E são fluidos espirituais, não são fluidos materiais. Mas tem também uma outra coisa que eu lembrei agora. Eu lembro que no curso de médiuns que eu fiz, foi falado que era possível, por exemplo, assim, se todos os médiuns pensassem numa rosa no centro da sala, se todos nós juntos pensando e energeticamente em construir uma rosa no centro da sala, era possível isso acontecer, plasmando esses fluidos que cada um de nós, dos médiuns, tinha, plasmando ele e tornando ele material, como aconteceu no caso de Jesus, né? Que Jesus, ele não ressuscitou. Ressuscitar seria utilizar a mesma carne e voltar nessa mesma carne. A Patrícia morre aqui, aí de repente eu ressuscito aqui. Isso não existe, minha carne morreu, acabou. A ciência já provou por A mais B que é impossível uma pessoa morrer e voltar na mesma carne. Então o que aconteceu com Jesus? Ele plasmou, ele materializou o corpo que ele tinha na matéria e apareceu para todo mundo. É onde algumas pessoas dão o nome de Jesus ressuscitou. Ele não ressuscitou porque ao pé da letra ressuscitar seria utilizar o mesmo corpo. Jesus não utilizou o mesmo corpo, ele plasmou através de fluidos o corpo que ele tinha quando ele estava encarnado. Então eu creio assim, até onde eu creio, que eu acho que é pouco, eu sou aquela pessoa de pouca fé, eu creio que já deve ter aparelho sim, para tirar foto, para tentar encontrar esses fluidos de uma maneira mais palpável para a gente, né? Através de fotos, através de vídeos. Aí é que tá, tem algumas mistificações que fazem, que aí o meu tic-teco ele bagunça. Já viram também aqueles vídeos que parece vídeo cacetada, que o pessoal fala assim, lá no hospital de noite não tinha ninguém no corredor, de repente o carrinho começou a andar sozinho. Aí os caras vão lá e filmam uma mancha carregando o carrinho. Pode ser balela, pode ser coisa à toa que eles fazem para, como é que fala? Para visualizar, né? Para ficar na internet, viralizar. Mas pode ser que tenha sentido também, porque o espírito ele consegue plasmar os seus fluidos de forma que ele fica na frente da pessoa como se ele fosse encarnado. Os médiums que são videntes, não é os adivinhadores de futuro, não. Quando a gente fala videntes, as pessoas pensam que é aquele que vê o futuro. Vidente é o que vê, né? Os médiums que veem, eles estão vendo o quê? O fluido plasmado. Os elementos fluídicos que o espírito tem domínio faz com que ele consiga plasmar a sua imagem. Alguns plasmam imagem demoníaca para assustar, outros plasmam imagem de anjos para confundir, às vezes são zombeteiros, às vezes são anjos mesmo. Uns plasmam o seu medo, né? Se você tem medo, que nem um amigo meu tinha medo de urso. Tinha um espírito obsessor que ficava andando atrás dele lá e sabia que ele tinha medo de urso, já de uma outra encarnação isso. E toda vez que ele atravessava uma porta, esse espírito plasmava, né, a figura de um urso na frente dele. O que é isso? Mexendo com os elementos fluídicos de forma como se fosse uma massinha de modelar, né? Modelando aquela figura que a pessoa tem medo. E isso pode ser o contrário também, modela uma figura que a pessoa tenha simpatia. Então, o que a gente entende aqui, o pouco que eu consegui entender, né? É isso, que máquina para ver fluidos é algo que está sendo desenvolvido. As máquinas que nós temos, elas enxergam a matéria. Todos os exames que nós temos enxergam a matéria, não enxergam os fluidos ainda, mas está em desenvolvimento pelo pouco que eu ando fuçando na internet e vejo. Não sei até onde é verdade, até onde não é, mas não duvido que venha a ter máquinas que vão enxergar os fluidos. É para isso que o homem está caminhando, para se desenvolver. Enquanto o homem não enxerga os fluidos, ele não consegue ver por que você está doente espiritualmente. Ele só consegue ver o que o teu físico tem. Então, o pâncreas da pessoa está sobrecarregado. De repente, é uma energia negativa que está em cima do pâncreas. Mas o médico só está vendo o pâncreas sobrecarregado, então ele vai dar remédio para o pâncreas.
Aí eu tava vendo na internet, eu e minha internet, né? Quando não é meus casos de Uber, é meus casos de internet. Aí eu tava vendo na internet também essa questão. As pessoas têm mania de cuidar dos seus sintomas. Então você vai lá e faz um exame físico. Você tá com problema no pâncreas, você vai tomar um remédio para aquele problema que você tá vendo o problema. Você não tá tomando o remédio para causa daquele problema. Então as investigações, elas vão nas causas, nas consequências. As investigações não chegam nas causas. E isso bate com o que aconteceu comigo. Eu fui 3 anos e meio para médicos, vários exames, vários tratamentos das consequências, ou seja, daquilo que eu sentia na poliomielite. Mas ninguém fazia os exames das causas. O que é que está causando? Minha forma de andar, a degeneração muscular, as dores que eu sentia no tornozelo. Ninguém ia nas causas. Por mais que fizesse exames de tudo que é tipo, é só o que estava vendo, as consequências. Né? Via o inchaço da perna, tirava raio-x, não tinha nada na perna, fazia tomografia, não tinha nada na perna, e a perna inchada. Então toma remédio para desinchar. E sendo que, como é uma doença emocional, se eu tivesse a sorte de ter uma máquina dessa que vê os fluidos, eles teriam ido lá na causa. Patrícia começou a desenvolver o inchaço nas pernas, a dor no corpo e tal, devido a uma série de estresse. Então eles iam me dar o remédio para o estresse que eu estava vivendo. E ia cortar esse desenvolvimento da minha doença. Hoje eu tomo remédio para as consequências. A causa já foi. Nem que eu voltasse hoje fazer uma terapia, andar com um psicólogo, tomar remédio para ficar calmo, não ia adiantar, porque os estresses daquela época não estão mais aqui. Não fazem mais parte da minha vida. Mas a doença ficou, as consequências ficaram. É isso. Eu creio que o que eles dizem aqui é isso, é que independente daquilo que eu saiba detalhado ou não, aquele negócio existe. Eu não preciso detalhar o fluido para acreditar nele. Ele existe, assim como um metal. Quando ele se junta a um ímã, eu não preciso saber como, qual é o processo. Mesmo que eu investigue, que eu descubra, tanto faz. Porque fato é que eu estou vendo que o metal está indo lá para o lado do ímã. Nós vamos chegar nos estudos, futuramente, creio eu, para a gente poder entender melhor esses elementos dos fluidos, para que a gente saiba trabalhar com eles da melhor maneira possível. Porque se é dado ao espírito manipular esses elementos conforme ele avança no seu conhecimento, a gente, enquanto encarnado, também tem que saber mexer, né? Para ficar de igual para igual. Vamos lá, equiparar as duas equipes aí, que senão só uma que está ganhando o jogo, né? Então, a gente vem aqui para estudar, passar pelas nossas provas. A Terra é um local de escola e um lugar de acertar aquilo que nós erramos no passado, mas principalmente de evolução. E parte da nossa evolução, ela tem que ser voltada para o campo espiritual. Não tem como correr disso, como eu corri de ciências a vida inteira. Não tem como, porque nós vamos precisar para voltar para o nosso verdadeiro planetinha, que fica no campo espiritual, não é na Terra.